E como vocês enxergam hoje nos atletas o uso de single? Porque nós tivemos um atleta que eu não sei se faz uso ou não, né? Mas que ele veio numa situação muito diferente da esperada, que é o Thiago Santisteban. E muita gente é fã desse cara, inclusive eu, sabe? E achou que ele veio com shape montado, vamos dizer assim, palavras do internauta, tá? E vocês conseguem enxergar isso e como que isso é julgado ali na hora? Sem dúvida nenhuma. O uso de sim não é autorizado no fisiculturismo, né? É visto como um uso ilegal de uma substância que está, na verdade, em muitas formas, danificando o corpo natural, a biologia natural do atleta. Agora, isso não é tão fácil de fazer. Com tantas vezes que eu julgo pelo mundo inteiro, eu vi coisas que, por exemplo, me preocuparam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui jogar na Singapura, eu estava observando alguns árbitros, aí um dos árbitros chega e fala, esse cara tem... Pune o cara. Isso daí também é perigoso, porque você está dando um poder exorbitante para o árbitro. Tem que ser, na minha opinião, tem que ser uma coisa que é indiscutível. Sim, nítido. É nítido. Você fala, olha, porque senão você está acusando, você está punindo o atleta antes, entendeu? Sem ter. E isso causa um pouco de transtorno, porque até no painel do Mr. Olímpia, para vocês terem uma ideia, existem comentários como esse. Por exemplo, quando a gente estava julgando o Harry Chopin, né? Existia uma parte do painel que estava falando, não estou confortável com isso, o ombro do cara está um pouco suspeito. E outra parte falou, olha, parece que é mais um scar tissue do que isso. Então, uma parte do painel do Mr. Olímpico, que são os melhores juízes, estava querendo punir um pouco o cara, a outra parte falou, não, isso não é evidência suficiente para punir o cara. Então, é um pouco complicado. Agora, tem atletas que é indiscutível. Eu não quero mencionar nomes por... Assim, deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu não estou falando que o Santisteban fez uso, tá? Eu estou lendo uma pergunta... Não, você está lendo os comentários na internet, as pessoas acusando. Então, por favor, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar que ele está usando ou não, que nem sou conhecedor disso. Mas existe coisas claras que determinam isso para um juiz experiente, que é a deformação biológica do corpo da pessoa. Por exemplo, você sabe a linha do tríceps, onde que ela tem que acabar, como que o shape do tríceps tem que ser, e quando existia uma construção abnormal, é abnormal. É óbvio que fica entendeu? Ali. Claro. Então, se você me permite complementar, eu sou árbitro formado na IFBB e na NABA. O que se questiona em cursos de árbitros não é se o cara injetou o cinto ali ou se injetou o ADE. O que se questiona é o que o uso ou não dessa substância naquele atleta ali está causando de problema na proporção, na simetria e na harmonia do físico. Então, esse cara seria jogado para baixo por causa desses critérios aqui, e não se ele fez uso ou não fez uso. Quem tem cinto no tríceps ou ADE no bíceps, né, ele tem que ser jogado para baixo, porque dá um problema na harmonia final do físico. Então, o cara, ele perde ali proporção, simetria, enfim, harmonia. É por isso que ele é jogado para baixo. E não, eles não se preocupam com o que o cara injetou ali ou deixou de injetar. Não, perfeitamente posto. Não, mas espera aí, eu acho que tem que haver uma preocupação no seguinte sentido. Atletas de alto nível, como o Tamer foi, e a sua esposa, que entrou para o hall da fama da NABA, treinaram muito para obterem aquele físico. E aí não é justo alguém chegar com, por exemplo, uma prótese. Uma prótese substituindo parte daquela massa muscular, ou que por genética, ou que por falta de treinamento não existe. Então, o fato de injetar algo não é positivo. Uma vez um atleta internacional, profissional, me disse que havia algumas técnicas com agulhas muito longas para ir no ventre muscular e se injetar ali para que se aumentasse 1, 2, 3 centímetros para um braço que já tinha 54, 55. Que loucura. Eu acho isso errado. Errado. Não, eu também. Se ganha massa muscular ou pela genética ou pelo treino ou por ambos, né? Sim. Com uma boa nutrição. Então, se houver indícios claros que foi utilizado ali uma droga para mudar o físico, que não foi treinamento, esse cara tem que ser punido. Agora, se você não sabe isso é apenas uma especulação, se você não consegue ver uma marca expressiva mudando a harmonia do corpo, é difícil.
Eu já presenciei casos nesses 40 anos de cara que foi fazer, ele foi penalizado e no dia seguinte ou no mesmo dia ele pediu uma ultrassonografia do membro que acusaram que ele tinha corpo estranho. E na ultrassonografia demonstrou que ele não tinha nada. Isso não é importante. Eu vou levar minha ultrassonografia, minhas medidas de cintura, braço e ombro para o juiz ver. Não interessa o que o cara tem lá. Por isso o que o ele Temer tem disse, é um problema de simetria. Por isso que o Temer disse, se tiver muito evidente, ok. Se não, falar assim, esse cara usou, tira ele. Isso A visão do Temer está correta. Isso daí dá um poder subjetivo para o juiz, assim, de muito poder. Porque o cara começa a falar, não gosto desse cara, então... Isso, infelizmente, a gente vê isso. Os juízes começam a falar, esse cara tem um peito estranho, esse cara... Espera aí, entendeu? Tem que ser uma coisa que a gente possa, claramente, que é uma deformação física, alguma coisa que você fala, olha, tudo bem, não tem jeito. Mas não pode ser uma opinião, falar, eu estou vendo uma marca aqui, porque aí você perde o controle do julgamento. Isso é a mesma coisa com a ginecomastia. Né? Por exemplo, eu já tive muitas perguntas sobre a ginecomastia. Falar, vocês punem um atleta que tem uma ginecomastia? Sim e não. Porque depende se a ginecomastia está realmente deformando o físico da pessoa. Se é uma coisa sutil que não está... Eu não vou falar, o cara tem ginecomastia, então eu vou punir o cara, mesmo que ele tenha o melhor corpo... entendeu? Agora, se ele tem o melhor corpo e é uma coisa que está deformando o corpo dele, então é uma coisa assim subjetiva, né? Sim. Vamos falar um pouco dos resultados. E agora